Falemos agora sobre a questão cambial e a desdolarização e a falência das pequenas e médias empresas no nosso país. Essa questão é interessante porque mesmo um PhD em finanças ou economia da George Washington University ou da Harvard, a olhar para os nossos números da balança de pagamentos e depois olhar para o comportamento do nosso Kwanza, teria dificuldades em perceber. Porque, na verdade, se nós olharmos de forma cega para os indicadores da balança de pagamentos, teríamos que esperar um Kwanza forte e um Kwanza com tendência sempre a apreciar. Por quê? Na conta corrente, nós temos um superávit de mais de 6 mil milhões de dólares. Nós exportamos cerca de, em média, 34, 35 mil milhões de dólares, importamos à volta de 15 mil milhões de dólares, mesmo depois de nós considerarmos... Vou dizendo assim. Nós depois consideramos os fluxos primários e as transferências, porque as empresas também têm direito a repatriar os lucros que têm em Angola. Nós fizemos transferências de Angola para o exterior. Depois de acautelado isso, temos uma conta corrente superavitária em 6 mil milhões de dólares. Depois temos a conta capital, que é aquela que reflete a entrada de investimento estrangeiro para o país. É verdade que esse investimento estrangeiro em Angola é quase na totalidade para o setor petrolífero, mas também temos captação de financiamento externo. Essa conta capital também tem tido, em média, um saldo positivo na ordem de 4 mil milhões de dólares. Ou seja, com 4 mil milhões de dólares na conta capital e financeira, 6 mil milhões de dólares na conta corrente, nós tínhamos que ter excesso de divisas a circular na economia, que iria pressionar a procura por Kwanza, tornando o Kwanza uma moeda muito forte, no mínimo estável. Mas o que é que nós vimos nos últimos 8 anos? Uma depreciação da moeda de quase 399%. Okay? Qual é então a razão? E aqui temos que explicar então o PhD de Washington, que nós temos uma situação atípica e que persistimos em não corrigir. Qual é a situação atípica? É que todos estes números que eu acabei de dar agora, dos 34 mil milhões de dólares de exportação, os financiamentos externos que nós captamos, este dinheiro não entra para a economia nacional. Este dinheiro não flui no sistema financeiro, porque as empresas petrolíferas estão autorizadas, e aqui há a tal discriminação, em que as empresas petrolíferas estão autorizadas pelo governo a não trazer para o país os proveitos das suas vendas, enquanto que as empresas nacionais, as pequenas que atuam, são obrigadas a receber em kwanzas, têm que vender os dólares e serem pagos em kwanzas. As petrolíferas não são obrigadas a trazer esses kwanzas, ou seja, esses dólares ficam no exterior do país e só entra para Angola o que é necessário para pagar impostos. Porque contas feitas por mim e que validadas por outros colegas mais ligadas ao Banco Central, se nós conseguíssemos domiciliar toda a receita do setor petrolífero na economia angolana, nós teríamos um floating, ou seja, divisas a flutuar na nossa economia, acima daquilo que nós temos hoje, mais ou menos 1,5 mil milhões de dólares. Esse valor, a se confirmar, nós não teríamos, o problema de divisas não existiria em Angola. E por que é que não é feito? Porque as petrolíferas não aceitam trazer, com o argumento de que a nossa banca é ineficiente, primeiro. Quando elas tiverem necessidade de fazer um pagamento posterior, a nossa banca não vai conseguir responder de forma atempada. Certificado de incompetência. O setor petrolífero passa um certificado de incompetência à nossa banca, isto é um facto. E há alguns casos em que a pergunta é: o que é que o governo faz para resolver isso? Okay? É verdade também, e temos que dar razão ao setor petrolífero, por exemplo, os nossos bancos, Angola ainda está dentro da lista vermelha da FI. Sim. E são problemas que, do ponto de vista operacional, poderiam complicar a vida das empresas petrolíferas, que têm que fazer operações rápidas, e os nossos bancos teriam dificuldades em encontrar um banco correspondente a realizar a transferência. Então, o que eu digo, e já escrevi sobre isso, cabe o governo sentar com os petrolíferos e encontrar um meio termo. Mas é estranho que isso esteja a acontecer em 50 anos de independência, até porque Angola já tinha bancos correspondentes aqui em Portugal, por exemplo. Exato. Nós já podíamos trazer os kwanzas para aqui e trocar como trocámos o dólar, o rand sul-africano. Parece-me que nós estamos perante uma situação em que nós, nesse caso o governo, não consegue aos fortes impor certas medidas. Porque é que devia-se fazer? Atrair bancos estrangeiros de grande porte que pudessem ir para Angola para operar essas empresas petrolíferas. Outro cenário seria as próprias empresas petrolíferas comprem bancos locais, operem bancos locais, mas continuar como nós estamos hoje, em que o petróleo que é do povo não está ao serviço do povo.